Fala galerinha, professor João Pedro de Matemática aqui de novo, com polinômios, e hoje a gente vai falar sobre as relações de Girard. Vem comigo! Fala galerinha, professor João Pedro de Matemática aqui de novo com polinômios, e hoje a gente vai falar sobre as relações de Girard. Vem comigo então! Para que elas servem? Elas relacionam, então, os coeficientes de uma equação com as suas respectivas raízes. Então, a partir dos coeficientes da minha equação, eu vou tentar descobrir quem são as raízes dela, beleza? Então, vamos lá. Tenho dois exemplos aqui, então. As relações de Girard de um polinômio de terceiro grau ou de um polinômio de quarto grau. Lembrando que esse polinômio pode ter grau n. Você sempre vai ter essas relações aqui. Se o polinômio é de grau n, você vai ter n relações. Se um polinômio é de grau 3, você vai ter 3 relações. Se ele é de grau 4, você vai ter 4 relações. Beleza? Então vamos lá. No polinômio de grau 3, quais são as relações de Girard então que eu tenho? Número 1. A soma das raízes tem que ser igual a quem? Ao coeficiente do termo de grau 2 dividido pelo coeficiente do termo de grau 3, trocado de sinal. Então, é menos A2 sobre A3. A soma das raízes vai dar igual a menos A2 sobre A3. Número 2, relação 2. Eu vou agrupar as raízes, vou multiplicar elas de 2 em 2, ó. x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Isso vai ter que ser igual a quanto? Ao coeficiente do termo de grau 1 dividido pelo coeficiente do termo de grau 3. Então, é o A1 dividido pelo A3. Sem trocar de sinal, beleza? Terceira relação, vou multiplicar as três raízes. x1 vezes x2 vezes x3 tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a menos o A0 sobre o A3, sendo que o A0 é o termo independente e o A3 é o coeficiente do termo de grau 3, beleza? Então, com essas relações aqui, você consegue achar as raízes do seu polinômio e vice-versa, ou achar os coeficientes, beleza? No grau 4, como é que isso funciona? São 4 relações, beleza? A primeira delas é parecida com essa. A diferença é que ao invés de somar as 3 raízes, você vai somar as 4. x1 mais x2 mais x3 mais x4. E agora aqui, como é que fica? Vai ser o A3 dividido pelo A4. Se você olhar aqui, ó, é sempre o segundo coeficiente dividido pelo primeiro. Segundo coeficiente dividido pelo primeiro. Por que mudou o índice? Porque agora eu tenho um polinômio de quarto grau. E o primeiro coeficiente de um polinômio de quarto grau é o A4. Então, é sempre o segundo dividido pelo primeiro, aqui, trocado de sinal. Então, aqui é o coeficiente do termo de grau 3 dividido pelo coeficiente do termo de grau 4. Segunda relação, de novo, eu vou multiplicar de 2 em 2. Só que agora eu tenho 4 raízes. Logo, o meu número vai ficar um pouquinho maior aqui. x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 e você vai multiplicar de 2 em 2 até ter multiplicado todos entre eles, beleza? Somando tudo isso, o que você tem que ter? O coeficiente do termo de grau 2 dividido pelo coeficiente do termo de grau 4. Terceira relação, multiplica de 3 em 3, faz os grupinhos de 3 em 3, soma todos eles. Quando você somar todos eles, vai dar o quê? Menos o coeficiente do termo de grau 1 dividido pelo coeficiente do termo de grau 4. E a última delas é sempre o produto das raízes. x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 tem que ser igual a quem? Ao último coeficiente, o termo independente, dividido pelo primeiro coeficiente. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.